Juízo divino. Para muita gente, essa expressão já dá um calafrio, né? Vem aquela imagem de um veredito final, instantâneo. Mas e se a Bíblia mostrasse isso não como um único evento, mas como um processo judicial mesmo, super meticuloso, com fases bem definidas? Entender esse processo é chave, e é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. E para começar, esse verso de Eclesiastes já define o cenário. Ele coloca uma verdade que não dá para escapar. Deus há de trazer a juízo toda a obra. Isso quer dizer que nada, absolutamente nada, fica de fora do exame divino. Cada ato, cada pensamento, seja em público ou no secreto, tudo vai ser avaliado. É um conceito que já nos convida a pensar, né? Na responsabilidade sobre a nossa própria vida. Para a gente organizar o pensamento, vamos seguir este roteiro aqui. A gente começa com o anúncio do juízo. Passa por cada uma das três fases, que são bem distintas, e no final, vamos explorar o grande porquê, o propósito por trás de tudo isso. Então, vamos lá, começando pelo começo. O juízo de Deus não é como um raio que cai do céu de repente, como muita gente pensa. As Escrituras apresentam isso como um procedimento, um processo todo estruturado que acontece ao longo do tempo. E aqui estão as três grandes fases que formam esse processo todo. Primeiro, o juízo investigativo, que rola antes da volta de Cristo. Depois, o juízo comprovativo, também chamado de milenial, onde os salvos participam da revisão dos casos. E por último, o juízo executivo, que é a aplicação final da sentença. Vamos mergulhar em cada uma delas. Bom, essa primeira fase é especialmente fascinante porque, de acordo com a profecia bíblica, ela está acontecendo agora. Neste exato momento. É um juízo que não foca no mundo todo de uma vez, mas naqueles que, ao longo da história, disseram que seguiam a Deus. As profecias lá do livro de Daniel, elas apontam para o ano de 1844 como o início desse juízo que acontece antes da volta de Cristo. O foco aqui é determinar quem, entre todos que se declararam seguidores de Deus, realmente desenvolveu um caráter alinhado com a sua vontade. A vida de cada um é examinada. E essa cena que o profeta Daniel descreve é de uma força incrível. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Tenta imaginar um tribunal no céu. Não é uma cena de condenação, mas de um exame muito solene. E esses livros que se abrem, eles guardam os registros da vida de cada pessoa. Certo, mas que livros são esses? A Bíblia fala de alguns. Tem o livro da vida, com os nomes de quem se entregou a Deus. Tem o livro memorial, que registra os atos de fé, de amor. E também o registro dos pecados, que documenta as falhas. São esses registros que são analisados. E qual é o padrão usado nesse julgamento? A lei de Deus. Ela é como o grande espelho moral, sabe? Onde o caráter é avaliado. O resultado dessa investigação toda é que vai determinar quem será considerado digno da vida eterna quando Jesus voltar. Mas aqui vem um ponto que é crucial. Durante essa fase de investigação, quem creu em Jesus não está sozinho diante do tribunal, não. Cristo não age como um juiz acusador. Pelo contrário, ele assume um papel totalmente diferente. Ele é o nosso advogado. A primeira carta de João deixa isso muito claro. Jesus se apresenta diante do Pai, intercede por aqueles que pela fé aceitaram seu sacrifício. Ele apresenta a sua vida perfeita, o seu sangue, para cobrir os pecados que foram confessados pelo seu povo. Ok, com o fim do juízo investigativo e a segunda vinda de Cristo, os salvos são levados para o céu. E lá, durante um período de 1000 anos, o famoso milênio, começa a segunda fase do juízo. O papel dos salvos aqui é incrível. Eles não estão lá para decidir a sentença. Isso já foi feito. Eles participam para entender a justiça de Deus. Ao rever os registros dos que se perderam, eles vão poder ver com os próprios olhos porque cada decisão foi perfeitamente justa e misericordiosa. O livro do Apocalipse confirma essa autoridade que é dada aos redimidos. É um ato de transparência total da parte de Deus, permitindo que os salvos entendam de verdade as decisões que levaram à eliminação final do mal. Este comparativo aqui deixa a diferença bem nítida, né? O primeiro juízo é o investigativo, antes da volta de Cristo, focado nos que se dizem crentes, para determinar a salvação. O segundo é o comprovativo, durante o milênio, focado nos ímpios e nos anjos caídos para mostrar a justiça de Deus aos salvos. E o apóstolo Paulo, ele reforça essa ideia de um jeito que chega a ser surpreendente. Ele pergunta lá para os coríntios, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo?
Que havemos de julgar os anjos é uma afirmação muito poderosa sobre esse papel dos santos em confirmar que as sentenças de Deus são justas. Chegamos então à terceira e última fase. Depois do milênio no céu, o processo todo chega à sua conclusão dramática aqui na Terra. A cidade santa desce do céu e os ímpios de todas as épocas são ressuscitados. Esse é o momento do juízo executivo, quando a sentença que já foi determinada e revisada é finalmente aplicada. Esse trecho do Apocalipse marca a finalidade, a coisa irrevogável do juízo. Quando Cristo volta, ele traz com ele o galardão, que é a recompensa ou a punição, para cada um, de acordo com o que foi decidido lá nos registros celestiais. O destino de todos está finalmente selado. Então, a pergunta que fica é: por que todo esse processo? Qual é o objetivo final de um juízo tão detalhado assim, que passa por diferentes épocas e lugares? O ponto central é este. O juízo não é para Deus descobrir alguma coisa que ele não saiba. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. O propósito é defender, é vindicar o caráter de Deus diante do universo inteiro, é responder de uma vez por todas as acusações de Satanás de que Deus é um tirano injusto. O processo todo mostra para toda a criação que as decisões dele são perfeitas em justiça e em misericórdia, garantindo que o pecado nunca mais vai aparecer. E este é o grande clímax de toda essa história. No final, todo joelho vai se dobrar, não por força, mas por um entendimento claro que não deixa dúvidas da verdade. Até mesmo os que se perderam vão reconhecer a retidão e o amor por trás de cada decisão de Deus. E a gente termina com essa reflexão. Longe de ser só um ato de condenação, o juízo bíblico é a revelação final do caráter de Deus. É um processo que nos mostra um Criador que lida com o problema do mal de forma transparente, justa e, no fim das contas, amorosa, garantindo um futuro seguro e eterno para o universo. Isso nos convida a pensar: como esse entendimento da justiça e da misericórdia de Deus impacta a nossa vida hoje?